A leitura bíblica desta manhã está em Ezequiel capítulo 20, verso 12. E verso 20. Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor, que os santifica. E o verso 20 confirma, dizendo: santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, vosso Deus. O sábado é, sem dúvida, o ponto alto da nossa semana como adventistas e cristãos. E também eu quero agradecer aos corajosos que estiveram aqui cantando. Alguns acham que você precisa ser corajoso para pregar. Possivelmente, mas eu não tenho coragem de cantar sozinho. Então, Deus seja louvado pela coragem. Cada um com seu dom. Feliz sábado. Bom dia a todos. Eu uma vez escutei uma história de que havia uma família adventista, não neste país, que sempre dizia: o sábado é o dia mais feliz. Então a gente tem que se preparar para o sábado, e ter as roupas prontas para o sábado, e preparar comida para o sábado, e vamos à igreja ao sábado. E aí na igreja as crianças perguntavam assim para os pais: pai, mãe, que horas vai terminar o dia mais feliz? Eu não sei se você na sua infância já pensou isso a respeito do sábado. Mas essa pergunta sincera mostra que muitas vezes nós fazemos a coisa certa, mas pelo motivo errado. Nós estamos aqui hoje no tema número 7 dessa série sobre ciência e religião, e vamos iniciar falando a respeito dos aspectos mais técnicos do sábado, do ponto de vista do ciclo da semana. Como você percebe, essa apresentação se baseia no capítulo 7 do livro Criação e Evolução, um olhar atento às evidências de que um desenhista mestre criou o nosso planeta, escrito pelo pastor Dwight Nelson. Você pode ver aqui na tela, né? Então, realmente, são argumentos bem interessantes. Apenas lembrando do que nós vimos no último tema dessa série, nenhum período profético depende de pontos obscuros da cronologia, do ponto de vista humano. Nós vimos aqui alguma coisa, e eu não quero ver com você todos esses detalhes, mas apenas ler o que está ali embaixo. Todos os períodos proféticos defendidos pela teologia adventista se firmam em blocos sólidos de cronologia. Nós estamos pisando num chão firme quando nós calculamos as datas e os períodos proféticos. E é interessante que dentro desse viés, dentro dessa linha de pensamento mais de matemática, de cálculos, o ciclo semanal de 7 dias, você vê ali de maneira bastante simples, ele tem durado muitos e muitos milênios. Alguns acham que essa divisão é uma invenção ocidental, mas não é. E talvez você não saiba desse detalhe, mas durante muito tempo houve um calendário, e esse calendário foi mudado para uma nova contagem de dias. Mas a primeira informação que eu quero trazer para você, se alguém alguma vez perguntar a você, o calendário mudou, como você pode ter certeza de que o sábado que você guarda hoje está na mesma sequência desde a criação? Como é que você pode saber disso? Bom, a gente acredita pela fé, mas embora o calendário gregoriano tenha modificado algumas datas, a primeira informação de hoje importante:
o ciclo semanal não foi alterado. Eu quero explicar rapidamente para você como foi isso. Você sabe que, com o objetivo de calcular as festas religiosas católicas, vários eruditos mantinham registros astronômicos, tentando aproximar o mais possível essas datas dos fenômenos astronômicos, como você vê aí no texto. Essa aqui é uma ilustração antiga do calendário juliano. O que é o calendário juliano? Bom, vamos entender. Mesmo no judaísmo, as datas para os dias de festas religiosas eram determinadas em função desses fenômenos astronômicos. Para ficar mais fácil de entender, a Páscoa, que é até hoje comemorada na igreja cristã, na tradição cristã, ela tem origem no judaísmo. E a Páscoa, por exemplo, se ela for observada rigorosamente, ela deveria cair sempre numa noite de lua cheia. Quando Cristo saiu do cenáculo com seus discípulos e foi na direção do Getsemane, era uma quinta-feira à noite de lua cheia. O calendário juliano foi instituído no auge do Império Romano por Júlio César, daí o nome Juliano, no ano 46 a.C., e foi usado por pelo menos 16 séculos. Para nós entendermos alguma coisa do porquê foi necessária uma mudança no calendário, vamos apenas entender alguns detalhes interessantes aqui. Esta imagem é de uma televisão da Louisiana. Eles estavam explicando então que a primavera ela começou neste ano de 2019, ela começou ali, no caso, no hemisfério norte, na quarta-feira, 20 de março de 2019. Você vê aqui embaixo. Mas é interessante que existem 3 grandes situações importantes no eixo da Terra que determinam algumas datas. Uma delas é o solstício de verão. Quando no hemisfério norte você tem o solstício de verão, é o dia mais longo e a noite é mais curta. Ao mesmo tempo, nesse dia, no hemisfério sul você tem o solstício de inverno. Todos nós sabemos que quando lá é verão, aqui é inverno. Então acontece o contrário. No solstício de inverno, aqui no hemisfério sul, o dia, a parte clara é mais curta e a noite é a noite mais comprida do ano. Agora você também tem um fenômeno que se chama equinócio. Você talvez já tenha ouvido a expressão equidistante, ou equivalente. A palavra equi quer dizer igual, equilibrado. Então, o que é um equinócio? É o momento no ano em que a parte clara do dia é exatamente igual à parte escura do dia. O dia tem a mesma duração da noite, em outras palavras, é um equilíbrio perfeito. Isso se chama equinócio da primavera. E é uma referência que, embora você calcule no Equador, é uma referência do norte, né, do hemisfério norte. Muito bem. Isso aqui é o nome do canal, é o KSLA da Louisiana, é bem interessante. Agora, esse é o Papa Gregório XIII. O que é que o Gregório fez? Ele, percebendo que havia uma certa diferença entre as datas da Páscoa no catolicismo e o equinócio de primavera, disse, a gente tem que resolver isso daí. Já havia uma discussão durante várias décadas a respeito. Então acompanhe comigo. Com o objetivo de regressar o equinócio da primavera para 21 de março, ou seja, de você acertar o calendário com a data astronômica, e assim desfazer o erro de 10 dias a mais que existia na época, foram chamados 3 profissionais, que eram especialistas em cálculos. Então você tem esse jesuíta alemão aqui, Christopher Clavius, o dominicano italiano Ignazio Danti e o astrônomo e cronologista italiano Luigi Giglio.
Então eles foram convocados pelo Papa Gregório XIII para essa tarefa. Eu não sei se eu estou complicando demais para você, mas só para a gente entender qual é a origem desse erro. Isso vem do fato matemático de que a cada 400 anos, uma diferença de quase 3 dias completos, ia se acumulando no tempo, no cômputo, no cálculo do tempo. E essa diferença foi se acumulando ao longo dos 16 séculos. E depois desse tempo todo, essa diferença entre o equinócio de primavera e a data da Páscoa estava em 10 dias. Então, na prática, a Páscoa estava sendo comemorada quase 10 dias depois do seu momento astronômico real. Vocês estão comigo? Ok, era só uma questão de sincronizar uma coisa com outra. Assim, através da bula papal Intergravíssimas, foram omitidos, o pessoal cortou do calendário 10 dias na contagem, e essa bula determinava que o dia imediato, a quinta-feira, 4 de outubro de 1582, fosse o quê? A sexta-feira do dia 15 de outubro do mesmo ano. Você percebe que eles comeram 10 dias? Vamos ver aqui, ó. A quinta foi para a sexta, ou seja, o ciclo semanal não se alterou em nada. Veja aqui, essa ilustração, ela nos mostra, então, a data, se houvesse um calendário como os nossos, aí seria exatamente assim, domingo 30 de setembro, segunda 1º de outubro, terça 2 de outubro, quarta 3 de outubro, quinta-feira 4 de outubro. No calendário juliano, a sexta-feira seria o quê? Seria o dia 5 de outubro e o sábado dia 6 de outubro. Mas o que eles fizeram? Eles literalmente comeram 10 dias. Então, agora está correto. Da quinta-feira, dia 4 de outubro, pularam para a sexta-feira o quê? 15 de outubro de 1582. Então, se você contar comigo, né, o que aconteceu foi isso aqui, ó. Dos dias 5 a 14, isso foi cortado. Então, conte comigo. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 10 dias, certo? Agora, o que é importante para nós é que nessa mudança do calendário juliano para o gregoriano, o ciclo semanal não o quê? Não mudou nada. Amém? Ah, pastor, mas o pessoal ia mudar os tempos e as leis. Mas a mudança foi um pouquinho menos sutil. Eles disseram, não é o sábado, é o domingo, que é o dia de guarda. Né? E também tem mais alguma coisa por aí no século XX, mas vamos avançar. A grande vantagem é que com esse cálculo, não do Papa, mas daqueles profissionais, acrescentava-se a partir desse momento 27 segundos ao ano solar. Aí você pergunta, qual é a vantagem? 27 segundos? Bom, conte o que acontece em 16 séculos com uma diferença de 27 segundos por ano, né? De maneira que agora, no ano solar gregoriano, você tem 365 dias, 5 horas, 49 minutos e 12 segundos. Esse é o tempo exato. Né? Agora vamos para a questão do sábado. Você está dando um estudo bíblico e você está dizendo para a pessoa o seguinte: existem argumentos que a Bíblia nos mostra para demonstrar a validade do 4º mandamento. Você sabe que muitas pessoas dizem, não, a lei foi abolida, mas na realidade as pessoas falam de toda a lei porque elas não estão interessadas em guardar o 4º mandamento. O verdadeiro ataque é ao mandamento do sábado. Então nós temos argumentos teológicos que nós usamos para dizer o sábado é válido. A lei não foi abolida, muito menos o 4º mandamento. Vamos resumidamente lembrar. Em primeiro lugar, o sábado é um memorial da criação. Segundo, o sábado é um memorial da redenção. Faltou um L ali, memorial da redenção. Terceiro argumento teológico, o sábado prenuncia a ceia das bodas do Cordeiro, o grande banquete de celebração do fim do grande conflito, do pecado dos pecadores e o fim do próprio Satanás.
E ao mesmo tempo o sábado, esse é um grande argumento, é um sinal, é o sinal, o verdadeiro selo do povo de Deus. Nós hoje vamos nos concentrar apenas no primeiro argumento teológico. É o que o pastor Dwight Nelson faz no seu livro, naquele capítulo 7. Hoje então nós vamos aprofundar na questão de como é que o sábado aponta para a semana da criação. Nesse livro, o pastor Dwight Nelson diz o seguinte: a semana de 7 dias e o sábado do 7º dia são um testemunho perpétuo, eterno, da veracidade e da historicidade dos relatos da criação que você encontra em Gênesis 1 e 2. Então, a grande pergunta é a seguinte: se você olha para o ciclo astronômico, para o ano, para os meses, e você vê um fenômeno astronômico, você se pergunta, qual é o fenômeno que marca uma semana de 7 dias? E ele diz aqui o seguinte: além do relato da criação, não existe explicação histórica ou astronômica para a existência da semana de 7 dias. Não existe. Não, a semana, queridos, em termos físicos, não existe. A semana é simplesmente uma, digamos assim, uma referência que não está na natureza. Todos conhecemos que a Terra gira em torno de si mesma, isso é um dia. Ela gira em torno do Sol, é o ano solar. Quando a Lua dá uma volta completa ao redor da Terra, porque a Lua é um satélite que gira ao redor da Terra, você tem um mês lunar de aproximadamente 29,5 dias. Então a Lua determina o mês. Mas não existe nada que comprove a semana. Então vamos ler aqui, ó. Ao contrário desses ciclos astronômicos, que são comprovados, o ciclo semanal simplesmente não está ligado a nenhum ciclo astronômico, nenhum movimento dos astros ou mesmo da Terra. Não existe absolutamente nada que indique que hoje é sábado, a não ser o que Deus disse. Então, a grande pergunta: então, de onde veio o ciclo semanal? E ele começa citando um indivíduo especialista em cronologia. Qual é a evidência científica para estabelecermos a semana de 7 dias? Aqui está a citação deste erudito. Evidentemente ele não é cristão. Ele diz aqui o seguinte: qualquer página do calendário revelará uma outra subdivisão das unidades de tempo que nós ocidentais criamos. Ele acha que foi o Ocidente que criou. 7 divisões verticais no calendário, na sequência de blocos numerados, ou seja, ele está descrevendo o calendário, né? 7 divisões, e aí cada coluna com o seu próprio nome, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, e você tem então 4 ou 5 faixas horizontais chamadas de semanas, dentro das quais nós, astrônomos, agrupamos os dias do ciclo lunar. Então, essas faixas constituem uma divisão de tempo peculiar, diferente, única. É isso que ele está dizendo. Ele está mostrando aqui, ó, que você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 verticais e 4 ou 5 horizontais. Isso não está definido na astronomia, mas nós usamos. E ele continua, Anthony Aveni: não existe nenhum corpo celestial, tal como o Sol ou a Lua, nenhum ciclo natural óbvio ao qual possamos atribuir diretamente essa pequena porção de tempo. Ele em inglês diz, this small packet of time. Além disso, muitas outras culturas e tradições também contam com um intervalo com a mesma duração geral nos seus calendários. É interessante isso aqui. E o que realmente é interessante para mim, especialmente para quem gosta de biologia, é o que ele fala no seu artigo.
que o pastor Dwight Nelson cita no livro. Então, o Anthony Aveni, ele continua aqui dizendo o seguinte: alguns biólogos acreditam que a semana é uma coisa meio que automática na fisiologia. É autodeterminada. O biorritmo de 7 dias no corpo humano é uma das recentes descobertas da cronobiologia. Eu nem sabia que existia cronobiologia. Eu já não sou bom em biologia, quanto mais em cronobiologia, né? Mas isso aqui é interessante para nós. Ele se manifesta, ou seja, esse biorritmo, na forma de pequenas variações na pressão arterial, no ritmo de batimentos cardíacos, bem como na resposta às infecções, ou mesmo no caso de transplantes de órgãos. E ele diz aqui o seguinte: sabe-se agora que a probabilidade de rejeição de um órgão transplantado alcança um pico, alcança ali um ponto alto, a intervalos semanais, né? Depois que a pessoa sofre ali um transplante. Não é interessante isso? Dentro do nosso corpo existe alguma coisa que pulsa de maneira diferente a cada ciclo de 7 dias. Mesmo organismos simples, unicelulares. Está aqui um bichinho que é uma célula só, pode ser uma bactéria, não sei se pode dizer que é um micróbio, uma coisa parecida. Eles parecem ter isso em comum com quem? Com a gente, meus queridos, com o ser humano. Olha só. Ele dá um exemplo, então, aqui, dessa alga marinha. O nome científico é Acetabularia caliculus, mas em inglês é conhecida como taça de vinho da sereia, é alguma coisa assim, né? É o Mermaid's Wine Glass, por causa do formato da alga, né? Ela parece realmente uma taça com uma haste, assim, bem interessante. Agora, o que interessa para nós aqui é o seguinte: existe um ritmo de 7 dias nessa alga, e ela pode ser levada a reduzir a sua taxa de crescimento se ela for exposta a um período alternado de luz e escuridão de 7 dias. Você pode alterar o crescimento se durante 7 dias você alternar luz, escuridão e tal, né? Mas o interessante é isso, nem mais, nem menos, são 7 dias. São detalhes interessantes. E aqui o pastor Dwight Nelson diz o seguinte: incrível como possa parecer, nós fomos criados com um ciclo biorrítmico de 7 dias dentro de nós. Desde os humanos complexos até os organismos unicelulares, isso está presente. Talvez você tenha se perguntado, por que eu tenho que tomar antibiótico por 1 semana? Já se perguntou isso? Não é moda, não é porque é bonito, não. É porque existe um ritmo aí, não só a cada 24 horas nas bactérias, mas a cada 7 dias. É interessante isso aí, né? Agora vamos para outro assunto. Em termos de calendário, a história registra variações em diferentes culturas. Por exemplo, os gregos tinham, como é que eles chamavam aquilo? Acho que eles chamavam de década, ou seja, uma semana de 7 dias. Hoje nós usamos década para 10 anos, mas os gregos chamavam década uma semana de 10 dias. Os romanos tinham uma semana de 8 dias. Então eles tinham um nome, mais um dia diferente dos nossos nomes hoje. Na França revolucionária, o pessoal disse nada de religião, nada de Bíblia, nada de cristianismo. A semana agora vai ter 10 dias. E eles mantiveram isso durante o reinado do terror, até que Napoleão Bonaparte, quando chegou para ser o novo imperador, enfim, disse: vamos voltar ao ciclo normal, tradicional, de uma semana de 7 dias. E até hoje é assim na França. É interessante que a história do boi que guardava o sábado, que foi contada aqui, na União Soviética, que era o contexto dessa história, houve no início da Revolução Russa uma proposta de uma semana de 5 dias. Aparentemente você ia trabalhar menos, né? Mas é o contrário.
E aí mudaram depois de alguns anos para uma semana de 6 dias, até que na década de 1940 disseram, não, vamos fazer igual todo mundo, 7 dias e pronto. E aí, até hoje, na Rússia, ex-União Soviética, você tem uma semana normal. Então aí está a pergunta, mas afinal, de onde vem a semana de 7 dias? E o autor aqui responde dizendo o seguinte, a evidência mais conclusiva que temos na história, na filosofia e na ciência, para o estabelecimento da semana de 7 dias, é o antigo relato hebraico da criação do mundo. Amém? Não há outro lugar onde você encontre uma explicação por que em tantos lugares do mundo existe uma semana de 7 dias. A ciência não pode explicar a semana de 7 dias a não ser apelando para a história. E a história declara que a fonte mais consistente para a nossa presente semana de 7 dias é encontrada no antigo registro hebraico da criação. Eu sei que você, como um bom adventista, é especialista em Gênesis. E também Gênesis 1 e 2. A maioria avança até o 3 ali, né? São todos importantes. Mas, queridos, você pode analisar em várias culturas. Os nomes mudam, mas o ciclo é o mesmo. Só por curiosidade, em latim, você tem aí a origem de vários nomes dos dias da semana. De onde vem a palavra domingo? Do latim, dies dominica, dia do Senhor, porque na configuração católica o dia do Senhor é o domingo, embora a Bíblia diga que o dia do Senhor é o sábado. Também é conhecido como solis dies, ou seja, dia do sol. A segunda-feira, lune dies, a terça, martes dies, a quarta, mercuri dies, a quinta-feira, Ioves, eu não sei se é Joves ou Ioves dias, e a sexta-feira, Veneris dias, e aí você tem Saturni dias, o sábado. Essa é a origem de vários nomes dos dias da semana em outros idiomas. Né? Agora, o que é especialmente interessante é que, embora, preste bem atenção, embora após 1960, após o Concílio Vaticano II, tenha havido um movimento para inverter o dia de sábado, colocando a segunda-feira como primeiro dia e portando o domingo como sétimo, existe um idioma no mundo que não permite que você se confunda. Eu pergunto, queridos irmãos, que idioma é esse, meus amigos? Dê um sorriso você que fala esse idioma. Quem fala português aqui, diga amém. Para os acadêmicos, o alemão é a língua do céu, porque você terá toda a eternidade para aprendê-la. Mas nós sabemos que a língua do céu é o português. Evidentemente, cada um imagina que a língua do céu é a sua língua. Mas veja que, na contagem em português, você não pode confundir dizendo que domingo é o sétimo dia. Domingo é o primeiro. E o segundo dia se chama o quê? Segunda. E o terceiro dia? Terça. E o quarto dia? Quarta. E o quinto dia? Quinta. E o sexto? Sexta. E aí o sétimo dia é o sábado. É uma coisa interessante. Eu não pude pesquisar como é que são os dias em hebraico, mas vamos lá, é o Shabá, né? Sábado. Agora vamos lembrar dos estudos bíblicos. Nesses momentos que você está ensinando a Bíblia, você explica que não foram os judeus que inventaram o sábado. Quem foi que inventou o sábado? Foi Deus, meus queridos. Olha só isso aqui. Aliás, vamos fazer o seguinte, vamos abrir a Bíblia. Em Gênesis, o capítulo 2. Não está aqui na tela, no ecrã, mas vamos ver Gênesis capítulo 2. Não dá para a gente falar do sábado sem ler aquilo que Deus fez. Versos 2 e 3 diz, Gênesis 2, 2 e 3. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito.
E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Queridos, para a gente entender o que é o sábado, a gente precisa entender o que significa a palavra Shabá. Shabá é o verbo descansar. Deus inventou o descanso. O sábado do sétimo dia, portanto, significa o descanso do sétimo dia. O sábado do Senhor é o descanso do Senhor. E o mais bonito é que esse Deus maravilhoso nos deu um presente a cada 7 dias. A oportunidade de descansarmos. Amém? Lembre-se que o sábado começa no pôr do sol da sexta. Durma de noite. Ok? Não durma no sábado, durma de noite. Você tem aí 8, 10 horas para dormir. E depois a gente faz o quê no sábado de manhã? Vai para onde? Não é para o mall, não é para o trabalho, não. É para a igreja, para estarmos na presença do Senhor. Amém? Então, veja que eu costumo argumentar, se Deus estivesse inventando o sábado, ou se Moisés estivesse inventando o sábado, qualquer coisa assim, lá no Sinai, Deus não teria dito, lembra-te do dia do sábado, ele teria dito, estou instituindo o sábado a partir de agora. Mas, eu não posso tratar desse tema hoje, sem ler com você, Êxodo capítulo 20, versos 8 a 11. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Santificar significa separar daquilo que é comum. O sábado não é, portanto, um dia comum como os outros. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o descanso do Senhor. Você percebe traduzindo, o Shabá é o descanso do Senhor, teu Deus. E como Deus descansou, e como Ele transformou esse dia num memorial, Ele diz, venha passar tempo comigo. Essa é a ideia do sábado. É passar tempo com o Criador. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. E aí o verso 11 nos explica por que existe o sábado. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Êxodo 20 é um apelo para que Israel, que depois de pelo menos 120 anos de escravidão havia quebrado o sábado, para que Israel se lembrasse de que desde Adão, por todos os patriarcas, antes e depois do dilúvio, o sábado havia sido guardado de maneira fiel. Por isso Deus diz, lembra-te. Isso aqui é um argumento interessante. O Dr. Jacques Ducan, da Universidade Andrews, ele é citado também pelo pastor Dwight Nelson no livro. E aqui está um especialista em Antigo Testamento. Ele diz o seguinte, você está com a sua Bíblia aberta em Êxodo 20, correto? Então veja comigo, o mandamento do sábado funciona como um tipo de dobradiça, é um hinge, é aquela coisa que dobra e faz assim, né, na porta. Então ele usa essa ideia, uma dobradiça temática dentro dos 10 mandamentos. Porque no meio, entre os primeiros 3 e os demais 6 mandamentos, está o mandamento do sábado, que explica a base do nosso relacionamento com Deus e com os demais seres humanos. É como se fosse realmente ali o centro dos 10 mandamentos. Essa é a ideia. Mas tem alguma coisa a mais? Se você prestar atenção ao 5º mandamento, vamos ler aqui na Bíblia, o 5º mandamento. O que diz? Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Eu pergunto, devemos ou não honrar pai e mãe? Sem dúvida, isso é um mandamento. Então,
Apenas o quarto mandamento e o quinto mandamento, eles não começam dizendo não. Eles dizem o contrário, faça isso. É uma coisa positiva. Então, o autor pergunta aqui, o que é que honrar pai e mãe e o que é que lembrar-se do sábado e santificar o sábado tem em comum? E a resposta é interessante. Ambos mandamentos nos levam a lembrar das nossas origens e das nossas raízes como seres humanos. De onde é que nós viemos e para onde é que nós vamos? Bom, lembre-se, você é filho de fulano e fulana, mas você tem um Criador, que é Deus. O quarto mandamento nos conclama a lembrar a nossa origem no ato criativo de Deus, no ato criador de Deus, lá com Adão e Eva. Mas o quinto mandamento nos convida a lembrar as nossas raízes através das ações procriativas de nossos pais. É interessante que um homem e uma mulher, né, biologicamente falando, quando têm filhos, eles não estão criando a vida, eles estão apenas reproduzindo a vida que já estava neles. Então são as ações procriativas de nossos pais. E aí o autor diz o seguinte, desses dois mandamentos centrais nos foram dados, esses dois mandamentos centrais nos foram dados para proteger a verdade sobre a nossa origem humana. Ellen White diz, nos seus escritos, e o pastor Dwight Nelson também cita essa ideia no seu livro, nesse capítulo, dizendo o seguinte, se o sábado tivesse sido guardado fielmente desde a criação, e se Deus tivesse sido adorado sem falha, sem pausa, pelas pessoas, gente como Charles Darwin, com o seu ateísmo científico, e Karl Marx, com o seu ateísmo político, jamais teriam se levantado para fazer o que eles fizeram. E ele comenta que a raça humana, que a civilização humana, colheu essa grande tempestade do ateísmo por haver se esquecido do mandamento que Deus manda lembrar. Então, apenas resumindo aqui, honre seu pai e sua mãe, que procriaram você, e lembre-se do sábado do Senhor teu Deus, que criou você. E aí ele diz aqui o seguinte, no coração da verdade está a verdade sobre as nossas origens. Eu já comentei isso, que quando você passa ali na M1 no sentido sul, você passa debaixo de um viaduto e à sua direita, você vê um edifício, eu não sei se é a esquerda, você vê um edifício que se chama Origins, não é isso? Ali na Witz. É um edifício dedicado à pesquisa das origens da humanidade. Sendo que a Bíblia diz claramente de onde é que nós viemos, quem nós somos e para onde nós vamos. Mas tem gente que acha que não precisa acreditar no sábado e que descartar a ideia do sábado não trará consequências para a sua fé. Essa é uma ideia perigosa. Deus foi claro em dizer, lembra-te do dia do sábado. E aí ele conclui aqui dizendo o seguinte, se nós descartarmos essa evidência textual, que é fundamental para a compreensão que nós temos de nós mesmos e do nosso lugar no universo, mais cedo ou mais tarde, iremos abandonar toda a crença na revelação divina e a Bíblia será apenas mais um livro de mitos para nós. É triste, mas a maioria da população acha que a Bíblia Sagrada é apenas um livro de mitos, de fábulas. A verdade bíblica da criação é, portanto, o próprio fundamento de toda a verdade revelada. Deus é o nosso Criador. Ponto final. É isso que lhe dá autoridade para dizer, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Queridos, a ciência não pode se tornar a palavra final na interpretação bíblica ou sobre a revelação divina, e há uma razão muito simples para isso. Eu achei bastante eloquente a frase
do autor, no qual ele diz o seguinte: a ciência não pode ser a palavra final sobre esses assuntos, porque a ciência não pode responder às questões mais importantes sobre a vida. Você quer saber de onde é que nós viemos? A ciência não tem respostas, se você fugir da Bíblia. Quer saber para onde é que nós vamos? Qual é o rumo da humanidade? A ciência não tem resposta, se eu e você fugirmos da Bíblia. Concluindo, o nosso objetivo aqui, queridos, não é convencer ninguém com informações ou com erudição. Existe uma expressão no mundo acadêmico que se chama Torre de Marfim. Isso aqui é apenas uma ilustração de um artista russo. É interessante. Ele consegue trazer essa ideia para a questão visual. A Torre de Marfim é uma metáfora para uma vida uma vida privilegiada de alguém que não precisa lutar no seu dia a dia pela sua sobrevivência e que pode se dedicar ao estudo de coisas avançadas. Queridos, eu quero dizer a você que o nosso objetivo hoje não é levar ninguém aqui a uma Torre de Marfim. O nosso objetivo é refletirmos sobre o que é que o Criador fez para nos alcançar num mundo de pecado. Ele não vai nos elevar a nenhuma torre, mas ele de fato desceu a essa terra. Ele pisou com seus pés e andou pelas estradas que nós andamos. Ele comeu a comida que nós comemos. Ele respirou o ar que nós respiramos. Ele sofreu o que nós sofremos e muito mais, para mostrar que Deus é amor. E que é por amor que nós devemos obedecer às suas leis. Queridos, Jesus veio a essa terra não só para mostrar quem é Deus. Ele não veio a essa terra para falar palavras bonitas de um púlpito. Ele veio a essa terra para tocar nas pessoas, para transformar vidas. Ele disse ao leproso: eu quero que você seja limpo. E ele tocou aquele homem, um homem que era intocável. Queridos, esse Deus maravilhoso, o Criador dos céus e da terra, quer hoje tocar a sua vida. Esse Deus continua perto de você para atender às suas necessidades mais profundas. Veja que, por mais que estejamos convencidos de que o Gênesis está certo e de que Deus é o Criador e que o sábado é o memorial da criação, o principal motivo para guardarmos o sábado não está no sábado em si, mas no nosso relacionamento pessoal com Deus. O que dá sentido à vida cristã, o que dá sentido ao adventismo que professamos, não é o que fazemos aqui, mas sim o nosso relacionamento com Deus. O sábado foi instituído pelo próprio Jesus na criação, e é por isso que Jesus diz: porque o Filho do Homem é também o quê? Senhor do sábado. E agora chegou o momento principal do nosso tema, no qual eu quero refletir com você a seguinte pergunta: estaremos nós olhando demais para os detalhes do sábado do Senhor e nos esquecendo que o real motivo para obedecermos à lei é o nosso amor pelo Senhor do sábado? Dito de outra forma, estaremos nós olhando demais para os detalhes do sábado do Senhor e perdendo de vista o Senhor do sábado? Guardar o sábado não salva ninguém. Mas a grande notícia é que, uma vez salvos, devemos guardar o sábado. O sábado é sim um memorial da criação, um memorial da redenção. Jesus esteve na tumba nas horas sabáticas,
e também um sinal de fidelidade e relacionamento com Deus. Você lembra o que Jesus disse aos seus discípulos, quando ele partiu o pão, deu aos discípulos, depois ele também partilhou ali o suco de uva? Ele disse: tomem isso, é meu corpo, eu estou fazendo com vocês uma nova o quê? Aliança. A essência do termo aliança não é um monte de regras, queridos, é a palavra relacionamento. Aliança com Deus, que é o que você faz quando é batizado, significa o início de um relacionamento com Deus. Em lugar de trazer para você, portanto, uma lista de regras práticas que o ajudarão a guardar o sábado do Senhor com perfeição, o meu objetivo é encerrar essa mensagem fazendo um apelo para que você que hoje me escuta decida aproveitar esse tempo sagrado para conversar a sós com o Senhor do sábado. Se eu e você não temos um relacionamento com Jesus, que é a verdade, nada mais vai fazer sentido. Nenhum detalhe, nenhuma boa obra, nenhuma atitude perfeita que você tenha fará qualquer sentido sem Jesus. É claro que todos aqui queremos ir para o céu, mas nada lá em cima, nem na nova terra, quando ela for restaurada, poderá se comparar ao privilégio de podermos viver, eu e você, na presença de Deus, de olharmos para Deus, de sorrirmos para Deus, de vermos o sorriso de Deus, de sermos abraçados pelo próprio Deus. Só se pode comemorar quando a guerra tiver terminado. Somente depois que o diabo e os seus anjos, depois que pecado e pecadores tiverem sido destruídos para sempre no lago de fogo, após o milênio, após o juízo executivo, e somente depois que os remidos puderem finalmente descansar de todas as suas batalhas no grande conflito, é que poderemos então dizer, como aquela grande multidão que está registrada em Apocalipse 19, louvado seja o nosso Deus. E aqui está no verso 9 o seguinte: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. O que é uma ceia? É um jantar especial? É um banquete? Se você já leu o livro O Grande Conflito, você sabe que essa mesa da ceia, das bodas do Cordeiro, ou seja, do casamento, da união, do encontro de Jesus com a sua igreja, é uma mesa quilométrica, mostrando que para Deus não há limites do seu amor e do seu poder para salvar. E aí o texto termina dizendo, e acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Se você está aqui hoje apenas por tradição, por favor, entenda uma coisa. O Senhor do sábado está chamando você para um relacionamento mais profundo com Ele, que deve começar aqui, porque se esse relacionamento não começar aqui, ele não vai continuar no céu. Mas essa ceia é somente o início da eternidade. Essa cena de Apocalipse 19, a ceia das bodas do Cordeiro, o encontro de Cristo com os seus amados, com os seus remidos, é apenas o primeiro dia da eternidade. E eu gosto de imaginar que isso poderia acontecer numa sexta-feira à noite. No início do quê? Então eu pergunto, o que acontecerá depois? O sábado continuará tendo relevância? Você lembra que nós vimos aqui que a lógica me diz que provavelmente ou possivelmente os dízimos não serão mais necessários no céu, porque estão relacionados com a pregação do evangelho aqui na terra, com um mundo de pecado, um mundo em que você está disposto a salvar pessoas. É um instrumento para um mundo de pecado, mas o sábado continuará para sempre. O que acontecerá depois dessa grande ceia? Eu quero ler com você então
o que está em Isaías 66. Porque assim como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma festa da lua nova a outra, e de um sábado a outro sábado, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Queridos, nós temos hoje um convite. Não deseja você ouvir a voz de Deus e aprofundar a sua comunhão com Ele? Seja um guardador fiel do sábado do Senhor, mas tenha um relacionamento mais profundo com o Senhor do sábado. Assim, e somente assim, você e eu poderemos estar juntos lá no céu e também na nova terra. Se você hoje deseja, de todo o coração, reconciliar-se com Deus, diga isso para Ele. Não precisa ser agora, mas quando chegar em casa, tenha um momento a sós com Deus e diga para Ele: Senhor, eu quero aprofundar o meu relacionamento contigo. Que Deus abençoe a todos. Amém. Oremos. Nosso Pai amado, obrigado uma vez mais, porque a Tua palavra contém a verdade e ela mostra que Tu, como nosso Criador, dispuseste que o Teu Filho morresse na cruz do Calvário, para que nesse mundo de pecado e dor pudéssemos ter esperança. Portanto, Pai, Te agradecemos uma vez mais, porque em Cristo podemos ter salvação, e em Cristo, e somente em Cristo, entenderemos as bênçãos do sábado. Ajuda-nos, Pai, portanto, a vivermos em função dessa certeza de que nos amas e queres nos usar como Teus instrumentos para, através de nossa vida, iluminarmos a vida de outras pessoas e trazermos muitas pessoas aos pés do Salvador. Obrigado, Pai, porque também hoje vimos alguns detalhes que mostram que o ciclo da semana é o ciclo desde a criação, que não foi interrompido em nenhum momento. Podemos ter certeza, Pai, de que esse tempo sagrado é um presente dado por Ti para o nosso descanso, mas também para recarregarmos as baterias, a nossa fé e a nossa esperança. Portanto, Pai, ajuda-nos a estarmos na Tua presença durante os outros momentos do sábado, em que estaremos em casa e com nossos familiares, para que a sós possamos realmente reatar nossos laços de amizade, de amor, de entrega a Ti. Obrigado pelas muitas bênçãos. Fica, Senhor, com aqueles que por razões de saúde não estão aqui presentes e ajuda-nos, Pai, a crescermos de tal maneira que quando Jesus voltar a essa terra, estejamos de pé naquele grande e maravilhoso dia. Pedimos no nome de Jesus. Amém.